18 também, para pegarmos o texto um pouco mais expandido, né, e entendermos algumas outras coisas do texto, ou pelo menos darmos a sequência certa aqui do texto. Romanos capítulo 1, versos 18 a 23 diz: portanto, a ira de Deus, é isso que nós temos falado, da ira de Deus, e nas últimas mensagens estamos falando das razões, que vão estar do 19 ao 23. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, que impedem, que atrapalham ou rejeitam essa verdade, ou ela é impedida pela injustiça dos homens. Versículo 19: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Vamos mais uma vez orar. Deus, nós pedimos iluminação do Espírito do Senhor para compreendermos Tua palavra nessa noite, e compreendendo essa palavra, Deus, capacita-nos a praticá-la, Senhor. E ó Pai, que nós possamos realmente buscar aquilo que glorifica o Teu nome através da explanação desta palavra nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Nós estamos então, irmãos, mostrando dos versículos 19 a 23 do primeiro capítulo de Romanos, a descrição do caráter do homem caído. Ou seja, essa descrição mostra o porquê Deus então se ira contra este homem, e ele dá 4 razões pelas quais todo mundo nasce sob a ira e a condenação de Deus. Os 2 primeiros motivos: a revelação de Deus e a rejeição do homem. Deus se revelou, nós falamos disso. Versículo 19 fala: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Versículo 20: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistas claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deus se revelou através de tudo que Ele criou. Toda a criação revela Deus. Não confundam, né, com tudo é Deus, né? Tudo que é na criação, porque aí essa confusão, eles falam assim, tudo é Deus. Não, mas tudo revela Deus. Todas as coisas criadas revelam Deus. Então esse é o primeiro tópico. Já falamos bastante exaustivamente sobre isso. Depois nós, além de falarmos que Deus se revelou, essa é a primeira razão, Deus se revelou. A segunda razão que Paulo mostra, além da revelação de Deus, é a rejeição do homem. Então o homem rejeitou, verso 21, porque tendo-o conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Deus se revelou, o
o homem rejeitou a Deus. O Catecismo de Westminster, ele vai dizer na primeira pergunta: qual o propósito, ou o propósito último, o propósito fim do homem aqui na terra? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o propósito da criação do homem. Mas o que o homem fez? O homem rejeitou. O homem rejeitou a Deus, e isso é motivo então para Deus estar irado com o homem. Então essas duas verdades nós já tratamos, versículos 19, 20 e 21. Agora nós temos os versos 22 e 23 que mostram a terceira e a quarta razão, ou razões: a racionalização do homem e a religião do homem. O verso 22 fala da racionalização do homem. Diz o texto, um simples verso: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ao rejeitar a clara revelação do próprio Deus através de sua criação, os homens então não conseguiram honrar e glorificar a Deus, não conseguiram render-lhe graças, tornaram-se fúteis em suas especulações filosóficas, em suas especulações tolas, e isso escureceu, obscureceu o seu coração. E tentando então justificar a si mesmos e justificar os seus pecados, a humanidade, assim como a humanidade caída faz hoje, desta maneira, eles se passam ou querem se passar como sábios. Como sábios. Por isso que o texto, Paulo vai dizer, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, ou tornaram-se loucos. Tornaram-se loucos. É interessante, irmãos, que essa negação de Deus e a negação da supremacia de Deus e dessa soberania de Deus, ao invés de tornar o homem sábio, torna-o louco. Porque o homem, ele quer mostrar a sua sabedoria através das suas ciências. Então ele quer provar e comprovar e mostrar com todas as suas formas de ser, de que Deus não existe, de que esse negócio de Deus é só uma questão religiosa, e que a religião nos torna, na verdade, tolos, e que a religião, na verdade, escurece o nosso raciocínio sobre as coisas do mundo. E então eles querem atacar a Deus e atacar a religião, e dizendo que Deus não existe. É interessante que muitos séculos antes de Paulo escrever isso, Davi já tinha declarado que o homem que nega a existência de Deus, ele é um tolo, ele é um louco. Não é isso que Davi fala? O tolo diz em seu coração: não há Deus. Não há Deus. E essa mesma loucura os engana e os fazem pensar que são sábios. Eles pensam que a sua racionalização, então, como eles veem tudo pelos olhos do racional, irmãos, notem, eu não estou dizendo que não devemos ver as coisas de maneira racional, devemos ver, nem tudo é somente fé e espiritual, mas Deus é provado ou visto de maneira não só pela fé, mas de maneira racional. Nós pensamos, não é simplesmente um crer em algo que a gente não pensou. Acho que é um livro de John Stott que tem o título de Crer Também é Pensar. Tem que avaliar, tem que se pensar também. Mas eu estou falando dessa racionalização mundana, de que o homem cria na sua mente, e por assim dizer, que Deus não existe, e que tudo que a religião prega sobre Deus é uma mentira. Me recordo de um embate que eu tive com um professor meu, acho que na
oitava série. Não sei, eu sempre me confundo quando eu vou falar isso, irmãos, porque hoje já mudou tanto esse negócio de série. Então acho que a maioria aqui deve saber. Quando eu estudei aí, então nós tínhamos o primário, né? Primário, depois a gente ia para o colégio, né? Primário, primeira a quarta série, depois quinta, oitava, e depois primeiro, segundo e terceiro anos colegiais, ok? Porque eu já confundi tudo minha cabeça com esse negócio. Eu não fiz pré, na minha época não tinha obrigação de fazer prézinho, não tinha nada dessas coisas. Eu fui para a escola, primeira série, segunda série, eu cheguei na oitava série. E eu me lembro que eu estava tendo aula de biologia. O nome do professor era Raimundo, um nordestino, que ele escava bem, arretado. E ele estava dando aula de biologia. E na aula de biologia ele estava mostrando para a gente que o homem, ele era fruto de uma evolução e que seu ancestral é o macaco. Então ele ia explanando a sua aula muito convincentemente. Então eu pedi a palavra e eu falei para o professor, eu falei desta maneira, não fui muito educado, mas eu respondi desta maneira para ele. Eu falei: só se o senhor veio do macaco, porque eu não. Eu não tenho nenhum ancestral macaco. E aí ele já também respondeu para mim. Então nós ficamos ali no embate sobre essa história. E por fim eu me lembro que ele falou: você é de que religião? E eu falei assim: eu sou da igreja batista e tal. Ele falou assim: só podia ser mesmo, esses crentes ficam enfiando essas coisas na cabeça de vocês. E aí lógico, aí eu não lembro, o embate ainda durou mais um pouco de tempo. Até que no final eu lembro que eu falei: bom, eu continuo crendo no que a Bíblia diz e não no que o senhor está dizendo. Eu não tinha tantos elementos para discutir com ele como hoje. Eu talvez teria uma discussão muito melhor, mas eu sei que em suma eu disse para ele que eu não acreditava no que ele estava falando e que eu acreditava no que a Bíblia falava. E aí ele falou: só que na prova você tem que responder o que eu quero que seja respondido, o que eu ensinei. Eu falei: tudo bem. E então no dia da prova ele fez, de fato, era a primeira pergunta da prova. O homem veio, qual o ancestral do homem? Minha resposta: segundo o professor, ele veio do macaco. Segundo a minha crença, Deus o criou. Então essa foi a minha resposta, E ele me deu meio certo, porque eu pus metade da resposta dele e a outra metade a minha resposta. Mas foi um ano que com esse professor eu fui bastante perseguido até na aula, porque ele não concordava com a minha fé. Mas ele achava que ele era sábio por tirar Deus. Karl Marx, ele tentou tirar Deus. Uma das teses de Marx é: nós precisamos tirar Deus do mundo, nós precisamos eliminar Deus do mundo. Freud, anos depois, falou: não, nós precisamos eliminar Deus do subconsciente humano. Ele precisa sair do subconsciente humano, porque se nós eliminarmos o subconsciente humano, nós atingimos o que Marx queria, que era eliminar Deus da mente humana, definitivamente. Nem Marx, nem Freud conseguiram os seus intentos, porque Deus não foi abolido, ou como diz o título daquele filme que eu não assisti, Deus não está morto. Ele continua bem vivo e todo mundo continua, ou pelo menos grande parte da humanidade, crê na existência de Deus, ainda que não creia de fato salvificamente, mas Deus continua ainda sendo bem falado e lembrado pelas pessoas. Então o homem natural não pode pensar perfeitamente sobre a Deus ou sobre qualquer coisa, porque o seu pensamento ele é
pervertido. E pior então no reino espiritual, porque aí ele tem uma rebelião pecaminosa contra Deus, e ele é centrado nessa rebelião. Então a percepção humana em relação a Deus e a sua revelação, ela não dá esperança para chegar à verdade em si mesmo. Suas especulações são tolas. Então suas filosofias, suas origens, seu propósito, seu destino perde o significado quando se coloca Deus. A mente desprovida da verdade de Deus não tem como distinguir entre o que de fato é verdadeiro e o que de fato é mentira, entre o que de fato é certo e o que de fato é errado, entre o que é significante e o trivial, entre o que é verdadeiramente belo e o monstruoso, ou entre o que é efêmero e o que é eterno. Os homens não conseguem raciocinar estas coisas, até porque para o homem moderno tudo é relativo. Aquilo que é pecado para mim pode não ser pecado para você, se denominássemos como pecado. Aquilo que é ruim para você pode não ser ruim para mim. Aquilo que é belo para você não pode para mim ser monstruoso. E assim eles vão colocando em todas as coisas. Porque é impossível para o homem, sem Deus de fato, entender estas coisas. Para ele tanto faz o tempo aqui, que é efêmero, como aquilo que é eterno. E na verdade o homem até nem quer pensar em eternidade, porque a sua racionalização não lhe dá espaço para estas coisas. Ele quer descobrir as coisas aqui, ele quer procurar andar aqui de alguma forma, ele quer viver aqui de alguma forma e colocar as suas filosofias para que pelo menos um grupo acredite nela. E essas especulações mundanas que dominam o mundo, irmãos, também têm infectado a igreja. Alguns anos atrás, não me lembro se foi 2012 ou 2013, eu peguei aquele, se não me falha a memória, foi o Pontos Salientes. Eu não lembro se foi ele ou o Manancial, não, mas acho que foi o Pontos Salientes mesmo. Pontos Salientes é uma publicação da Juerp, para quem não conhece, é um livro para o ano inteiro. E eu acho que foi de 2012. Eu recebi ele em 2013, mas ele era de 2012. Pastores que escrevem normalmente ali. E eu comecei a ler, porque eu vi alguma coisa na internet sobre um comentário daquele ano, e eu fui lá pegar o meu Pontos Salientes que estava guardado. Eu não tinha lido aquelas coisas lá no começo, e aí eu fui lá olhar, e realmente estava lá, acho que os primeiros dias de janeiro de 2012, porque é por data, né? 1 de janeiro de 2012, 2 de janeiro era o mesmo autor, não lembro por quantos dias, acho que 3 ou 4 dias foi ele, os primeiros dias do ano, e ele começou a falar sobre Gênesis lá. E é interessante, aquele autor, eu não me lembro o nome, graças a Deus por isso, para eu não falar aqui. Eu não me lembro o nome desse autor, mas ele disse lá que ele tentava conciliar a criação de Deus, de Gênesis 1 e 2, com a teoria da evolução. Então ele, na sua explicação, ele dizia que o primeiro dia da criação, aonde Deus criou os céus e a terra, durou 5 bilhões de anos. E aí o segundo dia durou 2 bilhões e meio de anos. E o terceiro dia eu já não lembro, cada dia tinha uma conta diferente. Um dia durava 5 bilhões, outro dia durava 2 bilhões e meio, outro dia durava 1 bilhão. Eu não sei como é que ele chegou nessas conclusões, mas essa era a tese dele, de que dava para conciliar
criação do mundo em dias com a teoria da evolução de bilhões de anos. Muito bem, eu li todo aquele material, e lógico que eu não concordo com isso, né? Para mim, claramente, olhando Gênesis, capítulo 1 e 2, criação, ela é feita em 6 dias literais. O texto diz: e houve manhã e tarde e o primeiro dia. E houve manhã e tarde e o segundo dia. No hebraico, a palavra Yom, dia literal. Não sei muito de hebraico, mas isso eu sei. Esse eu fui estudar para entender. Dia. E se Deus quisesse criar tudo num dia só, Ele teria criado. Deus não precisava de bilhões de anos para criar. Mas, para tentar juntar as duas, então, fez essa questão. Então, na verdade, irmãos, é tentar trazer a filosofia humana, que não é cientificamente comprovada, porque alguns vão dizer: mas a evolução é ciência. Qual a comprovação? Pergunta para qualquer cientista, se você conhecer algum, se existe comprovação da evolução. Ele vai dizer: não, é uma teoria. Teoria é teoria. Eu posso criar uma outra teoria sobre a criação. Eu posso criar a teoria que, na verdade, existia só um planetinha num lugar muito remoto, e aquele planeta ficou muito cheio e começou a espalhar gente por todo lugar e virou tudo que a gente tem hoje. Seria uma teoria, ainda que alguém falasse: que teoria louca é essa? Sei lá, é minha, eu criei. E ela poderia se tornar popular, como a teoria da evolução se tornou. Mas é uma teoria. Agora, e a criação? A criação também é uma teoria. Não é comprovada cientificamente a criação como nós cremos. Não tem uma comprovação científica. Então nós temos duas teorias: a teoria da evolução e a teoria da criação. Nós temos cientistas criacionistas e temos cientistas evolucionistas. Eles se debatem entre eles, tentando descobrir. Agora, por que eu creio que é a criação? Porque para mim ela não é uma teoria. Porque eu tenho um documento que eu creio que é um documento real, que é Gênesis 1. Eu creio que essa folhinha aqui é verdadeira e que tudo que aqui está escrito é verdade. Então, se eu creio nisso, é um documento. Então não é só fé, é documento. Para mim isso é um documento, porque ele é verdadeiro. Foi escrito. Para mim é isso. Agora, cientificamente, isso pode dizer que eu não tenho nenhuma razão. Realmente, cientificamente eu não tenho. Mas teologicamente e biblicamente e pela fé, eu tenho. Agora eles não têm. Eles não têm documento nenhum. Eles têm um documento inventado há 200 anos atrás. Agora, notem, irmãos, e nós temos que ser sinceros. Uma pessoa que crê na teoria da evolução, ela tem muita fé. Ela tem muita fé. Ela não tem pouca fé, ela tem muita fé. Porque, irmãos, crer que de dois negocinhos lá que se encontraram, explodiu, criou tudo isso. Olha, é uma mente fértil, e o cara tem uma crença, porque olha, eu não conseguiria acreditar que dois átomos se encontraram. É interessante, um professor meu de teologia, ele falava assim: e se fosse essa teoria, quem colocou esses dois átomos lá? De onde eles surgiram? De onde eles surgiram? Ainda que fosse isso,
Mas irmãos, tem que ter muita fé para acreditar que dois átomos se encontraram e puf, explodiu, e olha, aí nasceu uma lagartixa que virou um jacaré, que caiu o rabo e virou um macaco, e o macaco virou um homem. Irmãos, vai ter imaginação não sei aonde para chegar em tudo isso. É muito mais crível falar, Deus falou o seguinte, há uma mente muito acima de qualquer mente, que simplesmente falou e tudo veio a existir. Precisa de fé para crer nisso? Precisa também, mas é muito mais crível. Ainda que para os cientistas, a filosofia humanista, nós criamos um Deus ou inventamos um Deus para poder defender isso, ok, ainda que eles creiam assim, mas é crível eu ter a ideia de que um ser supremo criou todas as coisas. É muito mais crível. Então essas teorias, elas têm entrado também nas igrejas, irmãos. E eu falei tudo isso porque eu estava falando disso. Homens talentosos, articulados, vêm com números científicos e tantas coisas, teorias filosóficas, e muitos cristãos, irmãos, têm tentado acomodar sua teologia e conformá-la com a evolução teísta ou o criacionismo progressivo, e assim eles não só comprometem a integridade científica, mas também, infinitamente mais desastroso, comprometem a revelação de Deus. Comprometem a revelação de Deus. Eles aceitam a loucura infundada de homens não regenerados acima da verdade impecável da palavra de Deus. Em uma abordagem semelhante, muitos cristãos tentam se adaptar à revelação de Deus e às especulações dos homens nas áreas da mente e da alma, intimidados pelas constantes mudanças e tantas teorias da sociologia, da antropologia, da psicologia e de tantas logias aí, e que elas têm os seus lugares, quero deixar isso claro, elas têm os seus lugares, elas têm aonde a sua atuação é correta. Não estou dizendo que são coisas que não prestam, não, são coisas que servem no lugar certo, não é? Mas muitas delas querem entrar no campo de modificar as verdades da revelação de Deus sobre o homem para algumas conjecturas absurdas. O Dr. Mark Lloyd Jones, falecido, se não me falha a memória, em 83, ele disse o seguinte: toda a tendência ao modernismo que tem arruinado a Igreja de Deus e quase destruiu sua vida evangélica pode ser atribuída no momento em que os homens começaram a transformar a revelação de Deus em filosofia. Ou seja, o que ele está dizendo é: pensando que são sábios, tornaram-se loucos, porque as suas próprias especulações não podem substituir a revelação de Deus. E os homens querem, de alguma forma, se não conseguiram tirar Deus de cena, então eles agora tentam mudar a verdade de Deus para tentar acomodar com as verdades humanas. E aí surge o novo perigo que nós temos aí também como igreja nos nossos dias enfrentado. Paulo vai dizer que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Loucura. Mas Paulo diz que para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus. Porque a sabedoria do homem, ela é mais louca que a loucura de Deus.
Se Deus tivesse alguma loucura, a sabedoria do homem ainda seria mais loucura. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Mas Deus não tem. Sabemos que Paulo está usando aí uma figura de linguagem para mostrar algo para nós. Então, na verdade, irmãos, em nome da sabedoria do homem, eles tentam, na verdade, eles começam a refletir a loucura e inevitavelmente a impiedade e ao sistema mundial de Satanás, porque Satanás sabe essa verdade que Paulo diz, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Paulo, ele disse que estava determinado a pregar Cristo e este crucificado, loucura e escândalo, mas era o que ele estava determinado a pregar. A maior tolice do mundo, irmãos, é uma pessoa que troca a sabedoria da verdade e da luz de Deus pela sabedoria do homem, do engano e das trevas. Então, terceira razão de Deus estar irado contra o homem é a racionalização do homem. E quero aproveitar que tenho tempo para concluir, vou falar o último ponto e acho que consigo concluí-lo, para nós passarmos para a semana que vem, para o versículo 24. Terminamos então com a religião do homem, versículo 23. Dizendo, versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e por causa disso, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas, segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então essa é a quarta razão, porque todas as pessoas que nascem sob a ira e a condenação de Deus, por causa da religião feita pelo homem, refletida nos mais inúmeros sistemas que o homem desenvolveu para substituir a verdade e a adoração de Deus. No entanto, irmãos, embora caído, o homem naturalmente ele não é piedoso, mas ele é naturalmente religioso. O homem é um ser religioso. Todo homem ele é um ser religioso. O homem precisa de alguma crença, ele precisa crer em alguma coisa, ele tem uma religião. Até o ateu, ele é um ser religioso, ele crê na sua religião. Qual que é a crença dele? Deus não existe, mas ele precisa, e é interessante que o ateu, para dizer que Deus não existe, ele precisa criar Deus. Porque para você dizer que uma coisa não existe, ela precisa de alguma forma existir em algum lugar. Então na mente do ateu ele criou Deus para dizer que ele não existe. O ateu ele deveria falar: por que eu sou ateu? Deus não existe? Ele falaria assim: não sei, nem sei o que é isso, o que é Deus. Ele não tem que criar Deus na mente dele para rejeitá-lo, ele simplesmente tem que ignorar Deus. Isso seria um ateísmo mais correto. Ele ignora. Agora não, todo ateu ele quer provar que Deus não existe. Ou seja, porque na sua mente ele criou a existência de um Deus e ele fala: não, eu tenho que erradicá-lo. Mas o homem é um ser religioso. É interessante, irmãos, parece absurdo. Eu vou dar um número aqui. Mas parece absurdo, que agora me veio à mente. Mas eu não sei se a gente acompanhando as cenas políticas que nós temos vivido, olha como o homem ele é de alguma forma um ser religioso. Vamos pegar dois opostos aqui. Nós temos lá o nosso ex-presidente, que agora é presidiário, e você olha lá um monte de gente na frente daquele negócio, com placas Lula livre, e gritando como se ele fosse um Jesus Cristo, o pai dos pobres, não sei o que e tal. Entendam, eu não estou criticando, né?
tenho minhas posições políticas e tudo mais, mas olha como se torna uma religião, um fanatismo por aquele homem. Isso com muitos outros, eu estou citando porque isso está bem visível. Agora, por outro lado, você vê um candidato que chega aí nos aeroportos e todo mundo começa a gritar mito, 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 e parece que cria um alvoroço, né? Eu estava vendo a chegada dele lá em Presidente Prudente, foi um estrondo, um negócio absurdo. Eu vi pela internet, né? Eu vi aquilo e falei, meu Deus do céu, o povo, até um homem lá entrevistado pelo UOL falou assim, eu nunca vi uma manifestação política assim aqui nessa cidade. De certa forma, muitos estão esperando neste que, como eu citei o nome do outro, esse é o Bolsonaro, vou citar os dois nomes, estão esperando nele como um Messias que vem salvar a nossa pátria. Irmãos, nem o presidiário e nem o mito vão salvar nossa pátria. Só Jesus Cristo que pode salvar nossa pátria, nossa nação e o homem. Mas as pessoas criam uma certa onda religiosa. E eu aproveito, né, isso aí para brincar bastante, para tirar sarro, para cutucar minha irmã, que é esquerdista. Eu gosto de cutucar. Mas eu não sou religioso por político, não. Eu sei que nenhum deles pode atingir os anseios verdadeiros que nós como cristãos temos, nenhum deles. Só Jesus, só o governo dele e o reino teocrático de Deus é que pode realmente trazer paz, segurança e todas as coisas que todos nós ansiamos sobre a terra. Mas isso não me impede de ter um candidato e lutar por algumas ideias. Bom, mas o homem ele é naturalmente religioso. Existe uma estatística de que aproximadamente 4,6 bilhões de pessoas no mundo têm uma filiação religiosa identificável. Nós temos 7 bilhões de habitantes aproximadamente. E desses 7 bilhões, 4,6 bilhões, aproximadamente 4,6 bilhões no mundo tem uma filiação religiosa identificável de algum tipo. E aí há muitos mais também que tem alguma identificação que você não tem como comprovar, mas o homem é um ser religioso. Interessante, irmãos, os hindus, eles têm cerca de 330 milhões 330 milhões de deuses. 330 milhões de deuses. Os hindus, sua fixação por algum tipo de Deus. O que equivale a cerca de aproximadamente 8 deuses por família. Ai, ter Deus assim, não sei aonde, né? Eles têm vacas para reverenciar, bois, barata, rato. A Andresa também reverencia baratas. Quando ela vê uma, ela paralisa, né? Paralisada, reverenciando aquela barata. Interessante, irmãos. E outros animais sagrados. Alguns têm dente como um dente lá como um Deus. E tantas coisas, irmãos. Eu nem vou falar tanta coisa porque é tanta superstição, tantas coisas pagãs aí. E é interessante que muitos sociólogos, humanistas, filósofos e teólogos
afirmam que uma religião afirma que a religião é uma marca da escalada ascendente do homem, do caos primitivo, ignorância, e ele foi ascendendo através do animismo para vários deuses, ou o politeísmo, e finalmente, olha que loucura, né? Ao monoteísmo. Ele saiu do animismo, ele foi para o politeísmo, e agora ele veio para o monoteísmo. Meus irmãos, o testemunho da Escritura é que a religião humana não atinge, ou na verdade ela é um movimento, por assim dizer, que leva o homem para longe de Deus. A religião, ela afasta o homem da verdade, afasta o homem da justiça. As religiões dos homens não refletem a verdade de Deus. Por quê, irmãos? Porque a religião do homem não ataca a depravação do homem. A tendência natural da religião ao longo da história não é de cima para baixo, mas é de baixo para cima. É o homem que, através dos seus esforços, pode alcançar a Deus. É o homem que, através dos seus esforços, vai fazer Deus se agradar dele. É por isso, irmãos, que há tantas romarias. É por isso que o cara sobe sei lá quantos degraus de joelho na escadaria de uma igreja, e os seus joelhos sangram, porque ele quer que Deus se torne favorável a ele por causa da sua devoção religiosa. E ele sai daqui de Itapeva a pé. Alguns saem carregando uma cruz ou qualquer coisa, um peso, e vai até lá, nessa cidade. Eu não sei se tem outro caminho. Se tiver que passar por São Paulo para depois pegar a Dutra para chegar lá, misericórdia, vai dar mais de 400 quilômetros. Mais, São Paulo está quase 300. São Paulo para lá, até São José dos Campos já dá, vai para lá, é longe, vai dar uns 400 quilômetros mais ou menos, aproximadamente daqui lá, 400 e pouco. O cara sai a pé daqui, ele sai a pé, e ele vai andando, porque ele quer que Deus olhe para ele e fale: rapaz, esse caba, ele me ama mesmo, ele é bom, eu vou atender o pedido dele. Religião, irmãos, religião. Agora, eu nunca vi nenhum desses que saem para essas romarias, falando: não, eu estou indo lá porque eu preciso chegar lá e buscar e mostrar que meu coração, eu estou indo para lá porque meu coração é muito mau, e eu tenho que acabar com essa maldade do meu coração, e só Deus para tirar essa maldade do meu coração. Mas eu vou lá naquele lugar, ainda que seja totalmente errado também, mas nunca vai com essa intenção. Ele quer tornar Deus favorável a ele através da religião. Agora, irmãos, vamos sair desta religião, porque aí talvez alguns vão falar assim: mas é crente, está falando dos outros aí. Só de nós. Quantos vão às igrejas? Ou acham que ir à igreja é uma forma dele agradar a Deus? Entendam? Quando a gente cultua a Deus com verdade, nós estamos agradando a Deus, mas não estamos agradando a Deus porque nós queremos agradá-lo para alcançar alguma coisa, mas nós estamos agradando porque Ele já nos alcançou. Aí é diferente. Mas quantos estão à busca de alguma coisa também para as suas vidas, e então eles saem para ir para as igrejas, e eles vão para as igrejas, e eles assistem cultos, e se tiver culto segunda ele vai, se tiver terça ele vai, se tiver quarta ele vai, se tiver quinta, todos os dias ele está lá, porque ele acha que aquilo é uma forma dele, olha, eu tenho que me esforçar
para agradar a Deus. Quantos estão apenas à busca, ou como o título de um filme antigo, à espera de um milagre, né? Estão só atrás de um milagre, de uma bênção, né? Como eles falam. Eu quero a bênção, né? Aí interpreta lá a história de Jacó errado e ainda canta: dá cá a minha bênção para depois subir. Dá cá a minha bênção. Tudo errado, né? Ainda canta lá: já tosse, segurou antes. Aquela festa toda lá. Jacó segurou nada, Jacó tomou uma pancada bem tomada para largar a mão de ser tonto, né? Falamos disso na quarta-feira. Jacó teve uma luta ali para ele reconhecer quem ele era. Irmãos, o homem com o seu coração rebelde, mau, ele às vezes só está... E olha, irmãos, às vezes nós falamos que idolatria é o que os católicos romanos fazem, mas tem muito crente idólatra. Tem muito crente idolatrando Valdemiro Santiago, eu vou dar nome. Tem muito crente idolatrando R.R. Soares, tem muito crente idolatrando Edir Macedo. Tem muita idolatria. Muita idolatria. O poder não está no Macedo, não está no Valdemiro, não está no Messias. Não, no Messias está, não nesse, no Messias está. Não está no qualquer um deles. Não, nenhum deles tem poder para nada. Quem tem poder é Cristo. O poder é dele. As pessoas estão atrás de satisfazer os seus desejos. Religião humana. E eu quero partir para a conclusão, porque eu disse que eu queria concluir hoje. Esse negócio da religião do homem, ela não é nova, não, ela é antiga. Os homens criam substitutos para o Deus verdadeiro e começam a criar seus próprios deuses. Primeiro na sua imaginação, depois nas suas próprias mãos. Quando Deus trouxe o seu povo de volta para a terra de Canaã, eles tinham se tornado idólatras lá no Egito. E o coração deles, ainda cheio do Egito, levou a idolatria para Israel, a idolatria pagã. Depois eles foram levados cativos para a Babilônia, por causa da idolatria. E lá na Babilônia, novamente, eles tiveram acesso a vários deuses. E a grande maioria daqueles homens do povo de Deus que foram para a Babilônia se curvaram diante da estátua que Nabucodonosor fez para ser adorado. E nós temos o relato bíblico que apenas 3 e um quarto que possivelmente não estava lá no dia, por isso que ele não se curvou, é por isso que ele não foi colocado entre os 3. Mas 3 homens não se curvaram e eles foram colocados numa fornalha de fogo ardente. Misael, Ananias e Azarias. Você nem sabia o nome deles, né? Era esse. Não é Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Esse é o nome deles lá da Babilônia. Esse é o nome deles lá da Babilônia, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel não estava. Daniel, ele tinha se tornado alguém uma pessoa muito importante no governo. Daniel possivelmente estava em viagem naquele tempo. Por isso que se Daniel tivesse, ele estaria junto com os 3 lá na fornalha, né? Estaria junto com os 3 na fornalha. O que aconteceu com aqueles homens? E a coragem daqueles homens ao enfrentar o rei. Olha, rei, se quiser nos jogar lá, pode jogar. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas olha, rei, nós vamos dizer uma coisa: se Deus não nos livrar, saiba de uma coisa, nós não vamos nos curvar ante essa estátua. E os homens que levaram aqueles 3 homens para a fornalha morreram antes de chegar lá. E aqueles homens foram para a fornalha, entraram na fornalha, e de repente o rei ficou olhando e angustiado, e ele olhou e viu 4 homens andando
E o quarto tinha a semelhança dos deuses. E o rei, desesperado, falou: tragam esses homens de volta. Religião do homem, mas aquele que crê em Deus, ele está no lugar certo. E às vezes o homem se torna para si mesmo, irmãos, o seu próprio Deus. E Nabucodonosor também é um bom exemplo para nós pensarmos. Um belo dia, Nabucodonosor abre a janela lá no seu reinado na Babilônia, e ele vê toda aquela glória do seu reino. E ele então olha e fala assim: puxa vida, como eu consegui tudo isso? Eu sou bom demais. Olha toda a glória do meu reino, olha tudo que eu conquistei. Teve alguém que falou isso para Jesus, né? Te dou tudo isso se você prostrado me adorar. Nabucodonosor também achava que tinha conquistado tudo. E de repente, de súbito, Nabucodonosor se torna louco. Começa a crescer cabelo, pelo, suas unhas crescem, ele vira um bicho, ele vai para o meio do mato, ele vai comer com os animais, ele vai viver no meio dos animais, por 7 anos. Depois de 7 anos, sua razão volta, e quando a sua razão volta, ele fala: eu louvo o Deus dos céus, porque foi Ele quem me deu todos esses reinos. Ele precisou viver o que viveu para reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas. O homem, irmãos, então tem rejeitado a Deus para abraçar os seus ídolos. Nós poderíamos citar aqui, irmãos, inúmeros aqui. Eu tinha um monte de coisa aqui que eu poderia citar para os irmãos, de histórias bíblicas que nos comprovam isso. Belsazar, o seu coração também exaltado, e ele estava lá naquela festa, naquele banquete, e de repente uma mão na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Pesado fostes na balança e foste achado em falta. E naquele mesmo dia o seu reinado acabou. O governo foi entregue aos medos e persas. Isso é, irmãos, o homem se tornar semelhante, a fazer imagens à semelhança do homem mortal, de pássaros, de quadrúpedes, de répteis. É colocar ou trocar Deus por caricaturas. Isso é ir contra Deus, e Deus, irmãos, Ele odeia a idolatria. Deus odeia a idolatria, seja ela qual for, porque o ídolo toma o lugar de Deus no nosso coração. Tudo que toma o lugar de Deus no meu e no seu coração também pode ser um ídolo. O time de futebol pode se tornar um ídolo quando ele toma o lugar de Deus no meu coração. Pastor Eli Fernandes, eu posso citar o nome dele porque ele mesmo conta essa história. Eu estava um dia e eu ouvi, Pastor Eli Fernandes foi pastor por acho que 35 anos na Igreja Batista da Liberdade, um dos melhores pregadores brasileiros que eu já ouvi pregar foi Eli Fernandes. E mesmo eu tendo algumas colocações contrárias, e penso, para mim, um homem de Deus, muito sério, um cara fantástico, bom de conversar, humilde, né? Porque foi um dos maiores líderes da nossa convenção estadual e até nacional. Mas se ele encontrar você num lugar, ele para, ele dá atenção, ele conversa. E ele contou uma história, falou que ele tinha 16, 17 anos, ele é santista, e ele tinha uma fixação pelo Pelé. Ele conta essa história, e ele tinha quadros do Pelé, ele tinha
tudo, um monte de coisa do Pelé no quarto dele, e a vida dele, ele já era um crente. Isso tudo para ele era o Pelé. E ele disse que acho que ele estava com uns 17 anos, quando ele entendeu que o Pelé estava substituindo Deus no coração dele. E ele disse: o Pelé tinha se tornado o meu ídolo. Tinha se tornado o meu ídolo. Ele disse que aquele dia ele jogou tudo fora o que ele tinha dele. E ele fala: eu continuo admirando o Pelé. E depois ele fez o casamento do Pelé, né? Depois ele ainda fez o casamento do Pelé, né? com a Assíria. E ele falou assim: eu continuei admirando o Pelé, mas não era mais o Deus do meu coração. Não tinha mais aquela relevância para mim como tinha antes. Então, irmãos, qualquer coisa pode de repente tomar o lugar de Deus no nosso coração e se torna um ídolo. Ambições, paixões, pode se tornar ídolos. A falsa religião, isso traz reprovação de Deus. Deus, irmãos, ele é, eu já fiz uma pregação com esse título: Deus, ele é um Deus ciumento. Ele tem ciúmes do seu povo. Um dia eu prego sobre isso para os irmãos entenderem o que eu quero dizer com ciúme, tá bom? Não sai daqui dizendo que eu falei que Deus é pecador. Mas ele também é um Deus zeloso, que zela por esse povo. E aquilo que é dele, é dele. Ele não divide com ninguém. Ele diz: eu não darei a minha glória a outro. Não darei a minha glória a outro. Então, a ira de Deus vem sobre o homem porque ele se rebelou, o homem rejeitou, o homem racionalizou, e o homem então criou uma religião que na verdade ela é anti-Deus. Anti-Deus. Porque ele faz qualquer coisa que vai na verdade contrária a Deus. Porque o homem, quando ele se achega a Deus, a primeira coisa que ele reconhece é que ele não merece se achegar a Deus. Jesus, quando se aproximou de Pedro, falou: Pedro, vem me seguir. Pedro olhou para Jesus e falou assim: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Essa é a reação daquele que tem um coração transformado. Ele vai olhar para Deus e falar: Deus, não vem não, por favor, eu sou pecador, não se achega perto de mim. Os teus olhos são tão santos, são tão puros, o Senhor não pode ver a maldade que está no meu coração. E é esse que Deus então trabalha. Tira esse coração velho e coloca um coração de carne e lhe dá um novo espírito, uma nova vida. Essa é a transformação que vem de Deus em nós. Mas por causa de tudo isso, irmãos, a partir do versículo 24, o texto vai dizer que Deus entregou o homem às suas próprias paixões. O resultado é que Deus então entrega o homem às suas próprias paixões. Nós louvamos ao Senhor, porque nós não fomos entregues, nós fomos resgatados para viver para a glória do Senhor. Portanto, vivamos para a glória do Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos, para nós.